Teve estreia na web, teve uns contratempos aqui. Um programa se alongou mais que o outro e a Loba chegou um pouquinho mais tarde, mas chegou. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a todo o carinho que eu estou recebendo, a todos os beijos, os abraços, os desejos de sucesso para o programa. Gente, muito obrigada mesmo. Eu procuro sempre responder, então se eu não respondi, calma aí que eu vou lá e respondo, tá, pessoal? Muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção como eu estou feliz com essa aceitação, com esse carinho que eu estou recebendo de todos vocês. Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o nosso programa estar no ar, que nos ajudam, né, a fazer esse programa ir ao ar todos os dias. Então, nós temos JL Martins, Nacional Gás, fone 3263-1619 e o WhatsApp é 999-360104. Endereço Rua Valdir Muniz Silveira, 16, bairro Jacinto. Temos Maria Bonita, gordinha bem vestida na Maria Bonita. O WhatsApp é 999-56671. Rua Oswaldo Anselme, 1371, meia quadra da Barão. Gente, corre lá que tem novidade, tá cheio de novidade. Temos Flora Filhos de Ogum, da minha amiga Regina, venda de artigos religiosos para todas as religiões. Gostaria que vocês visitassem a loja lá e ver a variedade de produtos que ela tem lá. Ela aceita cartões e tem também, para quem gosta de fazer aquela fezinha, gosta de apostar na sorte, o meu já está garantido, gente. Tem Trilegal e produtos Natura. Olha aí, ó, para a mulherada vaidosa e para o homem também tem produtos Natura. O fone é 99-84-758. O endereço é Rua Conde de Porto Alegre, 945, em frente à Unimed. E eles trabalham com teleentrega, pessoal. Se vocês precisarem de uma teleentrega, hoje em dia, às vezes, não quero sair, tá chovendo, ou com essa função da pandemia, né, pede uma teleentrega lá e você recebe em casa. Temos Pai Ronaldo de Ogum, atendimento espiritual através de búzios. Agende seu horário. Total sigilo no atendimento. WhatsApp 539994 999 45 95 35. Serviços para todas as finalidades e sigilo absoluto. Temos Meitel monitoramento 24 horas, venda e instalação de sistema de segurança. Olha aí, pessoal, quem quiser colocar um alarme em casa, no comércio, olha aí, Meitel. Fone 3263-1201. O WhatsApp é 999-361201. E o endereço é a Justina Monte Anáquer, 235. E temos Sulcap, fabricante de engate. Olha aí, pessoal, às vezes vocês querem, não tem Santa Vitória, eu não consigo para o meu carro. Olha aí, a Sulcap, ela produz, ela fabrica, no caso, o engate. E também ela trabalha com instalação e manutenção de escapamentos. Então, se você precisa desses serviços, a Sulcap oferece para vocês. É 3263-4671. O WhatsApp é 999-690240. A Rua Lincoln Dutra, 570. Eu agradeço muito os patrocinadores por essa aceitação de vir com nós no time da Loba. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando um programa hoje com a doutora psicóloga Patrícia Pérez, com um tema muito importante. O tema é Setembro Amarelo e o combate ao suicídio. Antes de nós fazermos as apresentações, eu trouxe um pequeno resumo aqui de uma pesquisa que eu fiz a respeito do Setembro Amarelo, como ele surge. Então aqui diz assim: a origem do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M. Nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 94, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos.
Infelizmente, nem a família nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas com as mensagens, se precisar de ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas à busca de ajuda. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde, OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O amarelo do Mustang de Michael é a cor escolhida para representar essa campanha. Setembro Amarelo no Brasil. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização à Vida, e do CFM, Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês, que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, por isso que o setembro é amarelo. Então, gente, para introduzir, eu queria ter dito isso para vocês, né, que é uma função de saber que lá atrás, né, como é que começou a história do Setembro Amarelo. Aqui nós temos a doutora Patrícia Pérez. Muito obrigada por aceitar o convite, vim nos esclarecer em um assunto tão necessário todos os dias do ano, né? E eu te agradeço imensamente por aceitar essa proposta de vir aqui nos esclarecer. Na verdade, Claudiane, eu que te agradeço imensamente a oportunidade de poder estar falando de algo que eu lido quase que diariamente há 20 anos, né? A questão de ainda haver muito preconceito, muito tabu relacionado ao suicídio e visto de uma maneira muito enigmática, né? Então, para mim, é um prazer muito grande poder estar aqui e esclarecer para ajudar, sim, porque a informação, ela salva vidas. Verdade. Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Para começarmos esse assunto muito sério, muito necessário, quem tiver perguntas, por favor, que envie. Dentro do possível, a gente vai fazendo elas durante a live. Doutora Patrícia, eu gostaria de saber, o suicídio é uma doença? Ou, no caso, o suicídio é uma doença ou tem outros fatores que levam o indivíduo a esse ato, no caso? A cometer o suicídio ou a tentar o suicídio? Bom, isso é muito importante assim de ser esclarecido, né? Porque o suicídio em si, o suicídio é um ato de tirar a própria vida de forma intencional, né? Então, quem comete o suicídio, ele sabe que ele está fazendo, tá? Mas o suicídio, ele tem causa multifatorial, tá? O que isso quer dizer? Eu vou tentar falar de forma bem clara, bem objetiva, para que possa ficar bem entendido, tá? Ele tem questões hereditárias, genéticas, biológicas e ambientais. O que isso significa? Significa o seguinte, tá? Que, por exemplo, para tu fazer um bolo, tá? Tu não vai poder fazer um bolo com farinha e ovos, né? Tu vai ter que fazer farinha, ovos e leite. Também não faz o bolo. Farinha, ovos, leite, fermento. E aí tu vai, os ingredientes do bolo, tu vai mexer o bolo e tu vai colocar no forno o bolo. O que quer dizer isso? Para tu chegar ao ato de cometer suicídio ou tentar o suicídio, tu tem que ter vários ingredientes, tá? Então, o suicídio, ele é um ato muito complexo, tá? Não se pode colocar uma causa única, ele se matou por quê? Não existe. Lembre sempre disso, ele é multifatorial, existem coisas que vêm dentro de nós, ele tem algo de hereditário e tem algo de ambiente, onde nós nascemos e crescemos. Isso é muito importante ficar claro assim, né? E quais seriam alguns desses fatores que poderiam nos levar
a cometer o suicídio? Uma pessoa, alguns desses fatores que seriam o gatilho para isso? Os desencadeantes, né? Desencadeantes. Então, o suicídio tem muitos fatores desencadeantes, tá? As questões relacionadas a, por exemplo, as pessoas dizem, nossa, a pandemia veio e causou, isso futuramente nós vamos ter as pesquisas que comprovem um aumento possivelmente de suicídios na pandemia. Ela não causou o suicídio, ela desencadeou coisas que tinham... Já vinham, uma bagagem que já vinha sendo feita, no caso. Exato. Bom, o que causa o suicídio, tá? Em primeiro lugar, como ele é multifatorial e mais de 96% dos casos de suicídio, eles são causados por algum transtorno mental, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, em primeiro lugar, a depressão, né? Aqui mais adiante eu vou conversar sobre o que é o quadro de depressão. Então, em primeiro lugar, nós temos a depressão. Em segundo lugar, nós temos o transtorno bipolar de humor, nós temos os transtornos de adicção, né, substâncias psicoativas, álcool, nós temos o transtorno de personalidade borderline e nós temos a esquizofrenia. Esses quadros são mais de 96 a 97% são os que levam a um quadro, a um ato de suicídio, tá? Quadros esses não tratados, todos eles têm tratamento. Todos têm tratamento. Todos têm tratamento, né? Então, esses são os principais que vão levar a um possível suicídio. Uma coisa que é muito comentado quando eu perdi vários amigos, né, que cometeram suicídio, parentes, né? E é uma coisa assim, ó, a pessoa dá sinais, a pessoa que vai tentar o suicídio ou ela comete o suicídio, ela dá sinais lá atrás, ela pede ajuda de alguma forma, ela dá o sinal que ela precisa de ajuda, porque às vezes eu acredito que a pessoa não consiga buscar ajuda sozinha. Sim, até porque, como eu disse anteriormente, a questão de que a grande maioria vem com algum transtorno mental, quanto mais confuso, quanto mais turbilhão a tua mente estiver, menos tu consegue ter saúde mental para reconhecer que tu precisas de ajuda, tá? Mas ele tem os sinais que o suicida dá são mudanças bruscas de comportamento, né? Quem está com ele, de repente, deixa levar batido, mas são mudanças de comportamento. Sempre vai ter um quadro de depressão, sempre, tá? Mesmo que ele seja bipolar, mas na fase de depressão, né? Mesmo que ele seja border, na fase de depressão. Então, todos esses transtornos estando em depressão. Os sinais, Claudiane, eles são muito sutis, né? Eles são sinais de, como eu estava dizendo, de mudança de comportamento, são sinais de que a pessoa começa ou a se isolar, ou começa a falar coisas que não tem muito nexo. Ela começa, inclusive, quando elas começam a dizer, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu não aguento mais essa vida, eu queria sumir. Sim, todos nós, às vezes, queremos dar uma sumidinha, né? Sim, mas é momentâneo. Exato, né? Mas o querer sumir como esgotamento, como exaustão, como... né? Então, o suicídio, esse pensamento seria quase que permanente. Exatamente. Só que, assim, ó, existem características, inclusive, diferentes nos homens do que nas mulheres. Isso aqui que eu estou comentando é muito mais um sinal feminino, né? A mulher é que é mais expansiva. É uma característica nossa de falar o que sente, de colocar, né, para fora, de não aguento mais aquilo sistemático, se eu não tivesse aqui seria melhor. E aí as pessoas acham que já está falando besteira. Bobagem, não dá valor ao que tem. Exatamente. Ela se torna mais irritadiça, há uma mudança, sabe? Não há uma estabilidade, seria isso? Exato.
exato, não há uma estabilidade, né? No homem é diferente. No homem, a depressão, ele vem como irritabilidade e um fechamento maior, né? Geralmente, o homem já tem questões envolvidas com álcool, eles veem muito juntinho, né? Questão de risco de suicídio com depressão e álcool, ele aumenta significativamente, tá? Mas, por exemplo, os sinais na adolescência são atitudes, comportamentos de riscos, né? Ou seja, eles bebem muito, não quer dizer que todo adolescente que bebe, né, sim, que vá cometer. Mas é uma mudança de comportamento, um isolamento maior, o uso de bebida, o uso de comportamentos de bebida com carro, então eles mudam. O teu filho passa a apresentar um modo de ser que não era anteriormente, tá? E sim, a pandemia agravou a vida dos adolescentes de forma significativa. Estão muito isolados, né? Exato. Longe do mundo deles, dos jovens, dos colegas, dos amigos. Do agrupamento, dos pares. Do contato, porque, exato, né? Exato. É uma idade que eles trocam contato, né? Experiência entre eles, tudo, né? Sim. E a volta à escola está muito difícil também. Assim, eu estou impressionada com a quantidade de adolescentes num quadro de fobia social, num quadro de depressão, num quadro de, nossa, eu não quero voltar, né? Eles estão com muito medo da volta às aulas presencial. Parece que eles vão cair de paraquedas num lugar onde eles não conhecem ninguém, de outra cidade. É um outro mundo. É outro mundo, é como se fosse outro mundo. Diferente das crianças que estão loucas para ir loucas brincar no recreio. Voltar, é verdade. A minha neta que foi pegar os trabalhinhos queria ficar na escola. Sim, é lógico. Mas os adolescentes estão sofrendo bastante, assim, e é importante mais do que nunca os pais ficarem de olho, porque eles vão dar sinais, assim, a recusa em voltar à escola, a recusa em sair de casa, eles estão fóbicos, né? Eles não querem sair de casa, eles querem ficar ali. Eles estão virando, quarto celular. Todos estão virando, né? Ou seja, à noite eles passam maratonando, eles passam conversando a noite inteira com os colegas, vão dormir quase que dia até a 1, 2 da tarde. Eu tenho essa experiência em casa, uma com 15 anos. E desregulou, desregula. Eu penso assim, quando ela voltar no dia a dia dela, a adaptação vai ser muito difícil. São. Para acordar de manhã, para voltar na rotina, eu acho que vai ser muito difícil. Sim. O desânimo, a sensação de que não aprenderam nada e realmente não aprenderam. É complicado. No caso, temos funções de diferença, né, dos sinais do homem e da mulher, daquela função. Sim. Mas qualquer pessoa pode sucumbir ao desejo, ao ato de suicidar, tendo esses no caso, essas perdas, pesos, um perde o trabalho, porque às vezes as pessoas pensam só na morte, que o luto também é uma causa, né? Às vezes a pessoa sofre demais, cada um sofre de um jeito com o luto. Sim. Né? Mães que perdem filhos, enfim, tem uma variedade bem, né? Mas também tem aquela pessoa que perde um emprego, né? Que não sabe como suprir a necessidade da família. No caso, qualquer pessoa pode, por exemplo, a pessoa não tinha uma vida aparentemente estável e daqui a pouco, por esses fatores, pode muito rapidamente isso acontecer? Sim. Pelo que eu entendi, que tu quer saber o seguinte, se qualquer pessoa pode vir a cometer suicídio, tá? Bom, na psicologia, em questão de mente humana, nós não temos como ter certezas absolutas, né? Nós trabalhamos com probabilidades, com estatísticas, né? Então, assim, a maioria das pessoas que consegue enfrentar suas questões, seus dilemas da vida, sabe, que consegue dar o jeitinho de conseguir aqui, conseguir ali, que teve no recorrer da sua vida essa capacidade de resiliência, né, de se refazer, de se reconstruir, bom, não deu certo, vamos lá. É mais difícil, tá? A questão do suicídio, como eu te dizia, tem os fatores, né? Tem que ter exato, né? Mas só que assim,
Dizer que a pessoa que não tem transtorno mental possa cometer suicídio, pode. Pode, se houver principalmente, e aí eu volto à questão do homem, né? Porque o homem ele é mais suscetível ao suicídio, por exemplo, por questões de demissão, a perda de emprego, né? A ruína financeira, sim, os fatores de luto por não ter conseguido, separações, os homens são bem mais frágeis em relação a questões de separações conjugais, né? Ou perdas de filhos, eles somente não expressam, mas eles sentem sim. E aí entramos, não sei se eu não vou sair do assunto, mas agora não, já mas a questão muito importante de que os homens cometem bem mais suicídio que as mulheres. As mulheres tentam mais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer por quê? Porque os homens, até na hora de morrer, eles têm que ser homem. Né? Então, o que isso significa? Significa que o homem não pode falhar nem na hora da morte. Então, são armas de fogo, enforcamento, né? Então, eles não podem falhar. E a cobrança é muito grande em cima deles até para isso, né? Porque dificilmente tu vai ver um homem morrer, cometer suicídio por uso de medicamento, por envenenamento, até, mas é muito mais enforcamento, armas de fogo, enfim. Isso é uma questão cultural. Né? E nós, infelizmente, ainda temos a questão de que homem não chora. É um grande... Uma grande pena, porque o chorar, bom, tu melhor do que ninguém pode explicar para nós, né, o que isso significa para o corpo e para a mente, exatamente, né? O chorar como expressão de afeto, ele é muito mais evoluído do que a raiva, né? Por exemplo, ele literalmente, falando de forma filosófica, ele limpa a alma. Então, chorar faz bem. E homem sim pode chorar, né? Homem deve chorar. Então, nós que temos filhos menores, nós temos que passar para eles que eles podem sentir. Sim, eles podem sofrer, eles podem... Porque o que significa? Homem não chora, menino não chora se não é mariquinha. Então, e se escuta direto isso. Então, o menino ele engole... Por que o homem fala menos e a mulher uma catorrita? Né? Porque nós falamos. Por que os homens morrem mais com câncer do que as mulheres? Porque nós somos preventivas. O homem é curativo. Nós estamos sempre correndo atrás. Né? Sentiu não sei o que, tá lá no posto. Tá lá no posto, né? Tem que ver se então, se não tá tudo bem. Exato. E aí tu fica pressionando pro marido e o marido não vai. Não, é briga. Só isso, é uma dorzinha. Não é nada. Quando descobre... É muito sério. São meses e... Né? Então, exato. Então, assim, o homem não se permite nem sequer se sentir mal nem deprimido. E se ele estiver muito angustiado, ele vai, no osso do peito, ele vai segurar. Né? No máximo, com muita irritabilidade e isolamento, ou álcool. O álcool para o homem é um refúgio muito forte. Não que as mulheres não bebam, mas como forma de fuga, o álcool para os homens é. Os homens. No caso, existem sinais, como tu falou, né? E eu queria saber assim, ó, no caso, que agora tu falou uma coisa antes de nós entrarmos nos outros detalhes, Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. Tu falou das mães com criança pequena. Sim. Quando se fala em psiquiatra, quando se fala em psicólogo, meu filho, eu tenho netos, eu tenho filhos, então eu converso isso muito com as minhas filhas. Quando se fala olha, seria bom tu fazer uma avaliação, porque às vezes a criança precisa, né? A criança às vezes tem dentro da área, né? Algum transtorno, né? Vai lá, faz uma avaliação. O que tu diria para as mães que hoje são mães de primeira viagem, aquelas que têm filhos pequenos, que estão entrando na faixa dos seus 7, 8, 9, 10 anos, que eu acho que é mais ou menos, né, quando eu acredito, estou falando ignorantemente como experiência de mãe, né, que começa a fase da escola, às vezes eles têm alguma fobia, eu acredito que seja mais ou menos nessa fase que apareça. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de tirar esse mito que o psiquiatra, meu filho, não precisa, porque eu penso que lá adiante vai evitar um grande transtorno. Vai.
Primeiro, né, de forma preventiva, sempre de forma preventiva, né? A criança pode ter nascido com algo hereditário genético para uma tendência a um transtorno. Se o ambiente for um ambiente acolhedor, o ambiente validante, o ambiente que consegue falar sobre afeto, que consegue comunicar, que consegue acolher, que não desqualifica, né, que consegue entender isso, possivelmente esse transtorno não se manifeste, tá? Então, as crianças, elas precisam ter lugar onde expressar o que elas sentem, tá? E, infelizmente, as famílias não escutam os filhos, né? E eles não escutam mesmo, tá? Então, sim, a criança, para não haver necessidade de chegar a um psicólogo, e principalmente a um psiquiatra, que entra a questão da medicação, ela precisa ter uma família que tenha rotina, uma família que consiga lidar com eles de forma que não eduquem através do humor, né? Isso é preocupante, porque as mães, principalmente as que mais convivem, elas educam através do seu humor, né? Se hoje quebrar uma xícara, eu tô bem, dizer assim, tá, não foi nada. Outro dia eu tô muito estressada, muito cansada, e eu quebrei, e o meu filho quebrou outra xícara. Eu digo, poxa, tu não sabe que não sei o que. Muda totalmente. Então, a questão da impulsividade, da reatividade, como tu educar, dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Porque um adolescente que não teve uma autoestima equilibrada, com seus emoções validadas, né? Esse adolescente vai ter problemáticas futuras. E pode chegar, no caso, no que nós estamos falando, que vai começar a trazer uma bagagem para... Sim. Chegou uma pergunta relacionada a isso, inclusive. A Gleise Martinez perguntou: boa noite. Gostaria de perguntar à doutora por que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Isso é muito preocupante. Exato, sim, é muito, muito preocupante mesmo. O suicídio, ele culturalmente, ele sempre existiu. O que mudou foi a questões dos desencadeantes, né? A causa do suicídio é de uma profunda dor, né? É uma dor intensa, uma dor insuportável, tá? O que deve estar acontecendo com esses adolescentes é que, sim, a mídia, as redes sociais, elas estão intensificando muito o parecer, né? Antes era o ser, o ter, e agora é o parecer, né? Então, as redes sociais estão causando uma avassaladora exclusão, né, dos adolescentes. Os adolescentes, eles estão com muita dificuldade de se aceitar. Os adolescentes passaram a crescer sozinhos, sem ter um pai ou uma mãe, devido a toda a correria que nós sabemos, o turbilhão de coisas que os pais têm que fazer, tá? Então, nós passamos de um sistema muito rígido de criação para um sistema extremamente permissivo e, até certo modo, negligente, né? Ou seja, os teus filhos estão ali, eles vão crescendo, ninguém consegue enxergar eles. Nós nos tornamos gente, nós nos tornamos pessoas quando alguém é nosso espelho, quando alguém nos diz assim: nossa, Patrícia, que bonito isso que tu fez, como tu consegue fazer? Ou, minha filha, como é que foi hoje? O que tu fez? Como é que foi teu dia? O acolhimento, né? Os adolescentes não estão sabendo lidar, devido ao ritmo de vida, com a frustração, com a tolerância da espera. Nós estamos vivendo numa era de intensa velocidade, de intensa... Tudo é muito intenso, né? Então, a busca do prazer imediato. Então, assim, de forma sucinta, a resposta é: os nossos adolescentes não toleram, porque os pais, para conseguir aliviar a culpa de estarem tão ausentes, eles fazem o quê? Eles revertem através de permissões e de forma mais ou menos de questões materiais, ou né? Então, não existe esse processo de cuidado dos filhos,
mesmo, né? Então os adolescentes não conseguem tolerar um não conseguem tolerar uma rejeição, não conseguem tolerar que a menina não gosta mais dele, não conseguem se olhar. As meninas se olham, eu atendo meninas assim, e eu me assusto porque elas dizem, porque eu não gosto desta gordurinha, e aí elas puxam o couro, né? Porque não tem nada. Esses pés de galinha com 14 anos, esse pé de galinha aqui, eu gostaria de fazer botox. Então as redes sociais estão desencadeando, não causando. Tá? Isso já vem de lá de baixo, né? Então, sim, estamos numa geração complicadíssima. Vou te dar um aviso. Tuas filhas estão todas online. Olha aí, hein? Beijos, meus amores. Beijo. Patrícia. Vamos pela ordem, gente. Patrícia, Monique, Dalva e Helena. Beijos, meus amores. E o filho, não? Ah, tá. Depois a gente conversa. Beijos, meus amores. Dá um beijo na minha mocoronga e na minha mala aí. Gente, mocoronga é minha neta, tá? Porque é a mocoronga da vovó, tá? E a minha mala é o meu neto, que é a mala da vovó, desde que nasceu, gente, tá? E tem uma barraqueira aí que ainda não sabe disso, tá? A barraqueira é minha. Bom, gente, voltando ao assunto, temos mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Por enquanto, só estão elogiando. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, por favor, então, pode. Tem gente pedindo para mais lives com a Patrícia. Olha aí, ó. Dei a pauta do assunto que a gente fala. Dei um assunto, olha aí, ó. Adoro falar. Olha aí, pessoal, dei um assunto. De repente, na disponibilidade de tempo dela, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente encaixa um assunto aí. Foi a Ale Pérez que deu a ideia. Quem? Né? Ale Pérez. Olha aí, boa ideia, gostei. Nós falamos das causas, né? Dos sinais, de toda essa função que engloba o suicídio em função assim, do ato de cometer, né? De tentar ou de fato. Eu queria saber, no caso de buscar ajuda, seja um familiar, porque às vezes a pessoa não aceita ou não tem condição de buscar essa ajuda. Seja um familiar, um amigo, né? Porque às vezes também, eu não sei, mas às vezes tem a omissão da família de não aceitar que a pessoa precisa de ajuda, né? Que é a aceitação também, né? Que a pessoa precisa de um tratamento. Que é aquela história, meu filho não é louco, ou meu marido, ou eu não sou, enfim. Exato. Né? Qual é o primeiro passo? Qual seria, porque no caso tem o psicólogo, tem o psiquiatra, eu queria saber qual seria o primeiro passo, qual seria... Antes da tentativa? Antes da tentativa. Ou seja, a percepção de que alguma coisa não está bem seria... A pessoa, por exemplo, está vendo a live, né, e diz assim, fulano, ou eu, ou fulano, tem esses sinais, ou tem essa característica, de repente uma avaliação. Qual seria o primeiro passo para buscar ajuda? Bom, o primeiro passo, porque assim, nós temos o risco baixo, médio e alto risco de suicídio, né? Então, o primeiro passo se tu percebe que a pessoa não está conseguindo, que a pessoa está deprimida, que ela mudou o comportamento, que ela está isolada, que ela está triste, que ela não está querendo falar, que ela está com uma perda de energia, que ela não realiza mais atividades anteriores, enfim, tu percebeu e aquilo está persistentemente, passando 2, 3 semanas, tu observa e quando oferece ajuda, tá? O primeiro passo é sempre uma avaliação psicológica. Psicológica, né? Seria o primeiro passo. O primeiro passo, se não houve a tentativa. Tá? Então, assim, tu nota que está deprimido e ele está dizendo coisas estranhas, assim, tipo, tá dizendo coisas estranhas significa dizer assim, não aguento mais, estou cansado, o que estás pensando? Estou pensando besteira, né? Pensar besteira diz um montão de coisa. E aí, então, tu nota, e aí tu vai te oferecer para levar, vai junto, essa pessoa não quer, mas se vocês veem que há algo aí que não tem mais como esperar, carreguem, tá? Por que carreguem? Porque esta pessoa que
nega piamente ajuda são os de maior risco, porque ela não vai sair de um quadro de depressão moderada grave sozinha, tá? Não se sai de um quadro desse sozinho, porque envolve neurotransmissores, envolve questões neurobioquímicas que têm que ser reguladas, tá? Depois disso, a depressão ela tem que ser tratada junto com o psiquiatra, sempre. Que faria parte... A questão funciona da seguinte maneira, né? Primeiro tu avalia o grau, se há risco, né? E o mais interessante disso, não sei se eu posso ir falando, Pode. O mais interessante disso é que existe uma questão de que, né, como é que a gente fala sobre suicídio? A gente pergunta, né? E sim, sempre que eu pergunto, quando eu vejo um paciente deprimido, eu vou perguntando, sempre eu vou indo pelas beiradas, né? E o que tu imagina, como é que tu vai resolver? Porque ele vem cheio, lotado de problemas e ele literalmente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Quanto mais sem saída essa pessoa se encontra, acredita ela que está sem saída, quanto mais problemática, quanto mais quanto mais menos expectativa de futuro, né? Não imagino nada, não sei, não consigo sair disso aqui, aí tu começa a avaliar o risco de suicídio. E até hoje, em 20 anos, todas as pessoas que eu perguntei e que tinham risco de suicídio, eles te dizem. Digo, tu pergunta, né? Tu vai avaliando, tem avaliação de risco e tu pergunta diretamente, assim, tu já pensou em... Aí ele começa, tu já pensou em morrer? Tu começa a perguntar se já pensou em morrer. Sim, na hora, assim, parece que eles têm... Sim, sabe? E assim, como? É a solução. Aí tu começa a avaliar como, né? Como, não, eu só penso em morrer, assim, eu não consigo, acho que morrer seria o melhor mesmo, mas e como tu farias? Eu não sei como eu faria, mas eu não quero mais viver, eu estou cansada. Tu quer morrer ou tu quer te matar? Né? Não, eu quero morrer. Isso são riscos baixos de suicídio. Terapia e antidepressivo estabiliza, possivelmente, tá? Se não há transtorno mental. E no caso, anterior. cada paciente vai ser avaliado dentro do seu quadro. Exatamente, são pessoas diferentes. Exatamente. Então, por exemplo, vem um paciente, tu pergunta, tu faz essa mesma anamnese, né, essa avaliação. E ele te diz assim, não, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E tu pergunta como ele faria e ele já tem um plano, tá? Esse é risco médio de suicídio, porque ele já sabe como ele faria e onde ele pegaria, como é que seria, né? Ele já está planejando. Já está no planejamento. E o risco grave de suicídio, que aí já envolve internação domiciliar ou internação... hospitalar, é quando a pessoa diz assim, não, eu quero me matar, eu sei como eu vou me matar, e ele te conta o plano e te conta, tá? E os meios ele já tem também. Então, dali, ele já não sai sozinho, entende? Ele já sai, tu aciona a família, entende? Então, é o único momento em que há quebra de sigilo no atendimento psicológico. Tá? Tu não pode guardar sigilo de risco de suicídio ou risco de homicídio. No caso, nessa parte, nunca aciona a família. Exatamente. Então, esses são os... E a pessoa tem que ser levada. Uma coisa que agora você falou em medicação. Sim. E uma coisa que se ouve muito, e eu vou dizer para vocês uma coisa, que aí talvez vocês vão entender o que se ouve muito. O tratamento psiquiátrico, às vezes, engloba tomar um medicamento, às vezes 2, 3, depende tudo de cada pessoa e do que a pessoa tem, né? Sim. De qual é o transtorno, se ela tem alguma outra doença, enfim. Exato. Porque às vezes também tem doenças que acabam complicando o transtorno que a pessoa tem. Sim. Né? Então, tem todo Tem exames laboratoriais que tem que ser feito, tem alguns medicamentos que tem que fazer acompanhamento. Exato. Né? Se ouve muito do lado de fora aquela função. Mas eu não preciso tomar isso. O médico me receitou, mas eu não vou tomar. Eu vou tomar só esse. Tipo assim, a pessoa escolhe naquela lista. A pessoa foi ao psicólogo, foi encaminhada ao psiquiatra, ouvi muito, né? E a pessoa escolhe qual remédio tomar.
qual é o risco que essa pessoa está se colocando ao não fazer o tratamento que o médico mandou, porque o psiquiatra e o psicólogo são especialistas na área da mente, na área como o cardiologista, como a ginecologista é na área deles, são médicos. Então, eu queria que tu disse qual é o risco que a pessoa está se colocando no momento que, de repente, ela precisa tomar variados tipos de remédio que tem, né? 1, 2, 3 medicamentos e ele escolhe tomar só um, por exemplo? Bom, a questão que, como eu estava dizendo, a depressão média grave, ela precisa, em primeiro lugar, do psiquiatra, ou seja, a medicação. A medicação é primordial para quê? Para conseguir aliviar a angústia, né? Para conseguir aliviar aquele nó no peito, aquela desesperança, aquela tristeza, a medicação ela vai te aliviar os sintomas. No momento que ela te alivia os sintomas, tá? Ela vai fazer com que tu diminua possivelmente a tua insônia ou até a tua hipersônia, porque a medicação ela vai se regular. Né? A medicação para depressão envolve, isso é um psiquiatra que poderia explicar de forma melhor, mas de forma bem assim simples, o antidepressivo, estabilizadores de humor e às vezes algum antipsicótico, dependendo algum benzodiazepínico, que são os calmantes, tá? Mas isso realmente é a função do psiquiatra, né? Então, essa medicação, se ela foi prescrita desta maneira, é porque ela deve ser usada desta maneira. E o risco que ele corre porque se for depressão decorrente de um transtorno bipolar de humor, daqui a pouco ele usa só o antidepressivo porque acha que o lítio ou a carbamazepina ou Depakote não está fazendo efeito, não está fazendo efeito, e aí ele passa de um quadro de depressão para um quadro de euforia, tá? Então, e os quadros de transtorno bipolar de humor são os mais difíceis de serem tratados, porque quando ele está em depressão, ele aceita o tratamento, e quando ele passa para o polo eufórico, ele acha que está muito bem megalomaníaco, maravilhoso, deslumbrante, pleno, e aí ele diz assim, eu não preciso mais de medicação. Então são pacientes muito complicados e eles são, com a depressão, os quadros mais graves para o suicídio, né? Então eles são os mais arriscados para o suicídio. Pessoal, alguma pergunta? Até agora não. Tá. Bom, então eu queria te perguntar assim, nós falamos da medicação, do tratamento, que engloba algumas coisas. O terapeuta faz que papel nisso tudo? Porque é a primeira parte, mas tem todo um acompanhamento. Porque cada uma coisa que eu vejo e que eu sei, né, é que cada um tem um nível de tratamento, um tempo de tratamento. Alguns são temporários, outros... Eu queria saber qual é o papel do terapeuta, do psicólogo, dentro desse quadro todo. Né? Ele está medicado e aí ele passa a fazer acompanhamento com a terapeuta. Como isso funciona? Exato. O tratamento ele é concomitante, é junto com o psiquiatra, tá? Medicação, junto ali, estabilizou o psiquiatra. O que o psicólogo faz? Primeiro, ele vai psicoeducar sobre o transtorno, sobre a depressão, sobre o que ele está sentindo, né? Psicoeducar significa, tu vai ajudar esse teu paciente a entender do que ele sofre, por que ele sofre, todo o mecanismo do que ele está sentindo. Tu vai acolher o sofrimento dele, tu vai escutar, tu vai tentar ver aonde está, né, o desencadeador dessa tentativa de suicídio ou dessa depressão, enfim, o desencadeador, né? Aí tu vai indo pesquisando e, posteriormente, a gente trabalha com a terapia de resolução de problemas, né? Porque a pessoa que está pensando em suicídio é porque ela já não consegue encontrar saída para mais nada, ela não consegue ver nada à frente dela, a não ser desesperança,
Desânimo é algo como uma dor interminável, como um sofrimento que não vai ter fim. Tá? Então, eu como psicólogo vou fazer o quê? Eu vou reorganizar esse paciente, vou de forma mais ativa ajudá-lo nesse processo de resolução de problemas. Se o problema é muito grande na visão dele, a gente vai de pedacinho em pedacinho, né? E de forma prática mesmo, assim, tu senta com o teu paciente, né? Tu vai primeiro fazer a psicoeducação, tu trabalha a ativação comportamental, que é porque são pacientes que muitas vezes não conseguem escovar os dentes, não conseguem tomar banho, não conseguem fazer a higiene, não conseguem se alimentar, não conseguem... Então, tu vai fazer as ativações com metas mínimas para ele conseguir ir atingindo. Aí tu vai colocando metas bem pequenininhas, a medicação começou a fazer efeito, ele já consegue fazer uma ativação comportamental, ele consegue cumprir as metas. E junto com isso, tu vai organizando ele, tipo assim, bom, como é que nós vamos organizar este problema? Como é que vamos resolver? Quais são as alternativas? Por onde tu vai? E é bem assim, bem didático, sabe? Tu vai ser o que a gente chama de ego auxiliar desse paciente, né? Tu vai te emprestar para ser a mente dele, para ele conseguir sair disso, né? Então, são trabalhos que... e outra coisa que é extremamente importante, assim, o paciente tem que entender que é um processo, tá? Não existe atalho para melhora para a saúde mental, como para nada, né? Mas sim, as pessoas acham que vou tomar um pouquinho mais, mas não quero, vou um pouquinho mais, aí param a terapia, depois de 2, 3 anos voltam arrasados, aí depois volta de novo. Regrediram, no caso. Regrediram, exatamente. Uma coisa que agora eu estou falando em terapia, em reorganizar essa, né, ensinar até a ter um outro comportamento, eu queria te perguntar uma coisa. Quem toma medicação para ficar bem ou para ficar bonzinho? Porque se ouve isso, que a pessoa assim, mas tu não tá tomando remédio, que às vezes aquela coisa do dia a dia, do viver. Sim. Porque um dia tu vai acordar mal-humorado. Essa separação que os familiares, os amigos, quem convive com o paciente tem que ter. Se toma remédio para ficar bonzinho ou para ficar bem, estável. Exatamente. Isso é interessante. E aí a medicação, ela é para tu conseguir alcançar uma estabilidade. Ela não vai resolver os teus problemas. Ela vai te ajudar a visualizá-los de forma mais racional e objetiva. Por quê? Porque a medicação vai te tirar toda aquela questão passional, né? Do catastrófico, do angustiante, do ansioso, então ele vai, como ele desce, ele te estabiliza e tu consegue enxergar a tua vida de longe, né? Ou seja, agora... E aí a terapia vai fazer o processo esse de reorganização da tua vida, tá? Mas não é para ficar bonzinho. Tem pessoas que tomam para ficar bonzinhos. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, doutora, eu tomo há 17 anos antidepressivo. Porque eu tenho depressão, eu tomo há 17 anos antidepressivo, eu me jogo para trás e digo, epa, tem coisa aí que tu não quer resolver e tu vai empurrar com a barriga até morrer, entende? Então as pessoas não querem trabalhar lidar com seus problemas. Eu canso de escutar o seguinte, pessoas com extremas crises de ansiedade, problemas sérios, assim, de sintomáticos, e ele diz assim, mas disso eu não gostaria de falar. Elas querem se tratar e que eu faça uma mágica, assim, e faça assim, agora tu não tem mais crise de ansiedade. Gente, não existe tratar o teu sofrimento sem falar dele, tá? Fique claro. É necessário falar. É necessário falar. E não é somente o desabafo, né? O psicólogo não trabalha somente com o desabafo. O psicólogo, ele trabalha com o desabafo e com a resolução dos problemas. Mas eu não resolvo o problema do paciente. O paciente vai criando e tendo ferramentas para ele decidir a sua vida. Eu não decido a vida do paciente, mas eu vou mostrando os caminhos e fazendo ele perceber. É um facilitador da tua saúde mental, do teu autoconhecimento, né? Então...
Patrícia, nessa função, porque toda essa função do suicídio, das causas e do tratamento, da dificuldade que às vezes da pessoa aceitar e aquele mundo ali fica, às vezes a pessoa diz, mas eu não preciso tanto tempo, eu não preciso de tudo isso. A pessoa que está em tratamento psiquiátrico, sim, porque tentou o suicídio, sim, ela pode parar o tratamento quando ela achar que, por exemplo, assim, porque eu acredito que já vi acontecer e sei que, no caso, o tratamento leva um tempo. Cada caso é um caso. Tem pessoas que tomam por um período, por 6 meses, por 3 meses, por 1 ano, por 2, por 3, e tem alguns que é para a vida toda. Sim. Né? A pessoa, eu tô bem. Tá tudo tranquilo, tá tudo fluindo, eu me sinto bem, eu acordo bem, eu vou trabalhar, não sei o quê. Eu posso parar o meu tratamento? Não. A pessoa que faz esse tratamento, ela pode levantar e decidir, tipo aqueles que tomam para infecção de garganta, que tem um monte que faz isso, né? Melhorou, conseguiu engolir, não preciso mais. É errado também. Eu dou sempre exemplo disso, do antibiótico. É 10 dias. Tu no 4º dia estás ótima, tu parou o tratamento, quando? Remissão de sintomas. Daqui 2 meses tu tá com infecção de garganta de novo, aí tu toma mais 4 dias, tu tá ótimo, tu para, e aí tu cria um ciclo crônico, né? Não pode parar. Tentativas de suicídio, elas, volto a dizer, isso aqui é conteúdo de psiquiatra, mas geralmente eu trabalhando com eles, eu sei que é na base de 2 anos de uso de antidepressivo, tá? E se for bipolar, é para toda a vida. Bipolar, ele precisa usar medicamento para toda a vida. Esquizofrenia precisa fazer uso de medicação para toda a vida, né? Tanto que nós não falamos na psicologia de cura, nós falamos de remissão de sintomas. Uma coisa que eu queria te perguntar, que tem muito aquela função de isso é mito, isso é verdade, tem muito isso no mundo das pessoas que fazem tratamento e as pessoas que ouvem que alguém está fazendo tratamento. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, ela não avisa? No caso assim, quem quer se matar não avisa. É que nem cachorro que late não morde. Isso é mito ou é verdade? A pessoa não avisa? A pessoa avisa. Não, ela não te diz assim, olha, escuta, eu vou me matar, né? Mas ela avisa através desses sinais. Dos sinais que... Né? E esses sinais, como eu disse anteriormente, a pessoa começa a mudar o comportamento semanas antes. E uma coisa muito interessante, Claudiane, assim, a pessoa que vem triste, muito ruim, muito abatida e de repente fica muito bem, tem que ter muito cuidado, porque é a melhor antes da morte. Por quê? Porque ela conseguiu encontrar a saída para os problemas dela, que é a decisão de se matar. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Então, ela muda de humor. Então, mas a verdade, os sinais, tá? Só que são muito difíceis de serem percebidos. Por quê? Porque tu não vai conseguir enxergar, né, que teu filho não quer mais viver. É muito difícil tu aceitar que teu filho não quer mais viver, né? É muito difícil tu aceitar que a tua mãe, teu pai, teu irmão, um ente querido não quer mais viver. Então, é mais ou menos quando a mãe é a última a saber que o filho é usuário, né? Quando a gente brinca, né? Mas por que o corno é o último a saber? Porque tu não consegue acreditar que a pessoa que tu tá junto vai te meter uma guampa. Então, tu parte da confiança, né? Sim. Tu acredita nessa pessoa, entende? Então, parece... É uma comparação que funciona dessa maneira. Então, tu acreditar que teu filho quer cometer suicídio, não, é muito difícil. Então, por isso que é importante que não haja culpa. Não há culpados, isso eu gostaria de deixar bem claro, assim, né, Claudia? Que são coisas que foram acontecendo e foram pesando, no caso. Exatamente. É tipo, o copo vai enchendo, uma hora ele vai derramar. Exatamente. Se tu não for lá ou tomar água ou despejar em algum lugar, ele vai derramar. Sim. Seria mais ou menos... Isso. E quanto a isso, assim, porque eu gostaria de deixar bem claro, porque eu trabalho muito com parentes enlutados, né, de questões de pessoas que cometeram suicídio, tá? Não existe culpar o outro
pela morte da pessoa, né? Isso também é muito comum. Fulano se matou porque ela o deixou. Sim. Fulana se matou porque ele a deixou. Fulano se matou porque... Não. Fulano cometeu suicídio por questões suas. O término da relação desencadeou algo que é dela. Foi o gatilho, no caso, para cometer aquilo ali. Exatamente. Não há uma única causa para cometer um suicídio. Porque se fosse por isso, então estaríamos exterminados, né? Então, as causas, elas são totalmente individuais. Tá? Porque existem outras saídas. Porque a pessoa me desqualificou, me relacionei tanto tempo com essa pessoa... e aí essa pessoa simplesmente não me quis mais, me rejeitou e é um sofrimento, não pensa que é porque, né? Não, é um sofrimento, né? Só que ela poderia ter deixado esse marido, ela poderia ter, ou a esposa, ela poderia ter terminado essa relação, ela poderia ter pedido ajuda, ela poderia ter feito N coisas, mas ela escolheu o suicídio como saída. Tipo assim, eu não vou mexer aqui, eu vou acabar a minha vida, que aí eu resolvo aquilo ali. É uma forma errada, né? Que a pessoa... uma ela forma... não saber lidar seria com nossos sentimentos? Sim, mas não consegue lidar com a angústia, que é um quadro de rejeição. Aí entramos no transtorno border, né? Os borders... Isso é um assunto, Chegou que rende. Pergunta interessante. É necessário acompanhar toda a família em caso de depressão? Olha aí, ó. Foi o seu Nedemar que mandou. Então, o ideal né? Mas não é que tenha toda a família, tudo depende, né? Mas, por exemplo, se tu tem uma rede de apoio, não é que todos tenham que se tratar, tá? Mas o que adoece sempre é porta-voz da doença familiar. Fique claro, né? Ou seja, quando, por exemplo, eu ultimamente não atendo praticamente crianças, né? Por quê? Porque os pais chegam com a criança assim, e jogam ali como que este é o problema. Não. E no caso é lá atrás. O problema está lá atrás. A criança é só consequência do que está acontecendo. De uma dinâmica familiar disfuncional, né? Geralmente conflitos entre os relacionamentos, pais alcoólatras, mães depressivas, mães border, então tem todo um contexto. Quando vem para mim a criança dizer, porque ele tá com isso, tá com aquilo, tá não sei o que mais, precisa de psicólogo. Eu respiro fundo e digo, mas só ele não dá para acompanhar, tá? Mas em caso de adultos, não é que todos tenham que fazer terapia, tá? Mas sim, dependendo do grau de depressão, todos vão passar por entrevistas, por avaliações, por orientações, né? Não quer dizer que todos vão se tratar, né? Se for criança, sim. Adolescente, também. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu queria saber se tu não quer aproveitar o horário para fazer um sorteio. Aqui diz aqui, sou border e bipolar, né? Esta moça, né, que diz que é border e bipolar. Na realidade, se for realmente, isso é um diagnóstico que é feito somente por um psicólogo ou psiquiatra, tá? Border é um transtorno de humor border é um transtorno de personalidade, é o teu jeito de ser. Impulsivo, reativo, 100% passional, muito, muito emotivo, sempre age pela impulsividade. E bipolar é um transtorno de humor. O que tem que ser medicado? O tratamento bipolar de humor. Com o quê? Com antidepressivos e estabilizadores de humor. O border, tá? Que é a maneira tua de ser, ou seja, explosiva, reativa, possivelmente ela é muito mais importante ser tratada com terapia. Com o quê? Regulação de emoção e assertividade nas suas escolhas, assertividades nas suas maneiras de se expressar, né? Porque o border, ele é muito cuidador do outro, só que ele é muito invasivo, né? E ele faz de tudo para não ser rejeitado, para não perder o outro, né? O border, quando ele é rejeitado,
ele sofre muito, porque há uma instabilidade muito intensa nas relações afetivas, né? Então, ele não consegue lidar, ele é aquele que liga. Se a pessoa não responde, ele entra em pânico, ele fica desesperado, ele é tomado por uma angústia. O border, ele tem como característica um vazio muito intenso, crônico, né? Então, o border, ele é uma pessoa que, se cometer suicídio, ele é por impulsividade, né? O bipolar, ele comete suicídio na fase de depressão. Na fase maníaca, se ele cometer suicídio, foi por descuido, porque ele está tão ótimo, tão maravilhoso, só que ele tem reações muito compulsivas. Compulsivas de droga, compulsivas de sexo, ou de compras, ou de comer. Então, ele entra em fases de compulsão muito intensa, mas ele está se achando ótimo. Então, um dia, né, a gente pode falar, inclusive, qual a diferença de bipolar e border. As pessoas se acham que todo mundo é bipolar. O bipolar, tu não tem como passar despercebido. Tu é bipolar. Não. Fulano é bipolar. Não, tu pode ser border, mas bipolar não tem como. Tu sabe que um dia eu tava vendo um vídeo Mas tem tratamento, tá? Da psiquiatra Ana Beatriz, e ela diz, tentando mostrar a diferença entre ser e estar, né, border, entre ser border e estar. E aí ela disse assim, a melhor coisa é você saber quando está apaixonado. Quando você está apaixonado, você está border, porque aí é tudo muito... muito intenso. Então aí você vai ver como é que é um borderline, se sente o tempo todo, né? Ela dá essa descrição muito, assim, muito clara. Aquela sensação do coração batendo forte, aquela coisa de querer falar, querer saber onde o outro está, querendo o controle. O border precisa muito do controle sobre o outro, né? Outra coisa aqui. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção? Isso é mito ou é uma verdade? Sabes que eu me arrepio quando escuto isso, sabes, Claudiane? Porque assim, ó, essa questão é muito importante, porque eu escuto isso diariamente, não só de pacientes, assim, eu escuto onde eu convivo, né, assim, de conversas. A fulana diz que vai se matar só para chamar atenção. Aí eu quero deixar o seguinte recado: se fulana diz que quer se matar para chamar atenção, ela já está doente. Porque a pessoa que está regulada, estável, normalita, como eu sempre digo, ela não precisa dizer que vai se matar para chamar atenção, porque ela nem precisa chamar atenção. Então, se esta pessoa está fazendo uso de alguma medicação, de alguma coisa que tu vê que é em doses não letais, não, ela só tomou isso, só fez isso e depois avisou porque queria só chamar atenção. Esta pessoa está muito doente, tá? E se isso continuar e for algo muito mais seguido, ela está muito doente, tá bem? Então, assim, chamar atenção dizendo que vai se matar não é normal. Seria uma forma de pedir socorro? Sim, é uma forma de pedir socorro. E geralmente, a grande maioria dos suicídios, eles poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem escutado esse pedido, né? Então, por exemplo, quando as pessoas dizem que, quando chegam, por exemplo, para mim e dizem que porque eu penso um monte de besteira. O que são essas besteiras? Um monte de besteira. Mas o que são essas besteiras? Tu pensa em te matar? E eles dizem. Eles falam. É muito forte, assim, né? Outra coisa que a pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo? Tipo, ela nunca mais vai cometer isso? Ou é mito ou é verdade? Tá. A pessoa que tentou suicídio, isso é muito interessante e preocupante, né? Porque assim, a pessoa que tentou, houve uma tentativa frustrada, né, de suicídio, ela pode, entre outras coisas, ela pode inclusive se sentir mais fracassada, porque eu nem consigo me matar direito. Nem isso dá certo. Nem isso dá Eu certo, ouvi isso de uma pessoa que se deu um tiro.
E ele só ficou com um problema de fala. E ele disse, para te ver que eu não sirvo para nada, que nem para me matar eu consigo. Isso eu é ouvi grave. isso. Exato. Pessoal, dentro do assunto, eu acho muito importante comentar uma coisa. Eu tenho um diagnóstico borderline feito por um psiquiatra, acompanhado por um psicólogo, junto com uma clínica geral que me acompanha. Além de ser borderline, que não é o estar, eu sou, né? Então é todo um aprendizado de vida. Eu também tenho alguns transtornos. Eu tive uma grave crise de pânico de não conseguir ir no mercado fazer uma simples compra, pânico de não conseguir sair para a rua. Hoje eu tenho uma pequena fobia, né? Ainda de vez em quando algumas coisas ainda me assustam, né? E no dia 6 de novembro de 2018, eu tentei o suicídio. Então, eu acho importante se expor. Não é se expor, é falar a verdade e dizer que tem tratamento, sim. No meu caso, é um tratamento para o resto da vida, porque eu tenho lá atrás um histórico de um transtorno. Além de ser borderline, eu tenho um outro transtorno de toque, né? Então, que engloba os pensamentos. Eu penso demais, o meu pensamento é acelerado demais, eu vivo no futuro se eu não for medicada. Tipo assim, eu estou sentada aqui, né, e eu preciso falar com meu filho não atende, eu já penso que ele morreu, eu já enterro ele, eu vivencio e eu sinto aquilo como se fosse real. E isso desgasta o meu dia. Então, eu preciso, sim, de um acompanhamento. E eu quero deixar bem claro isso para vocês. Para a Loba existir essa estabilidade, ter esse pensamento de fazer um programa, de trazer a minha vida, fazem 3 anos. Agora, em novembro de 2018, 19, 20, 21, no dia 6 de novembro, fazem 3 anos que eu entrei hospital adentro, já num estado de coma, já pode-se dizer, porque eu estava desacordada, né, já temperatura baixa, aquela função toda. Né? Fui socorrida, tive tempo, tive bom tratamento, tive bons profissionais. Busca ajuda. Tem jeito. Nós temos que aprender a tirar as bagagens de cima. É um reaprender. Eu vou dizer que a minha vida, eu estou ainda me podo ainda, estou reaprendendo a viver. Vale a pena. A gente tem muita coisa para viver. Então, corre atrás, se tu te sente que tu está nesse risco, porque quem tenta o suicídio, como a gente comentou aqui, a gente pensa toda hora. Tipo, eu sou o problema, eu já vou te resolver isso. Foi assim que aconteceu. Eu pensava todos os dias. Uma coisa dava errado, eu já pensava assim, deixa que eu vou resolver. Até que um dia eu tive essa coragem. E o dia que eu cheguei na frente do médico, lá no pronto-socorro, depois que eu acordei no outro dia, né, no outro dia que eu acordei, que o médico foi me avaliar, conversar comigo, sabe qual foi a frase que eu disse para ele? Eu só errei na dose, mas eu já sei que tem que ser mais. Quer dizer, foi complicado, né? Mas eu estou aqui firme, forte, feliz da vida. Então, tem jeito. Tem. Pode ter certeza que tem. E o mais bonito desse teu depoimento sim, acho que quem passou por esse processo, é importante que fale, que encoraje, e a importância de um tratamento, porque, com certeza, se tu não tivesses te tratado, tu não estarias na condução de um programa tão importante, interessante e de tão relevante, né, para a comunidade. Então, é importante. Tá de parabéns. E todos têm essa chance de correr atrás. Bom, gente, que hora nós temos? São 11h35, dá tempo de fazer sorteio ainda. Então, vamos fazer um sorteio. Nós temos aqui um presente que a Loba ganhou de boas-vindas da Estilo Cão, tá? Então, corre lá e coloca quem foi o nosso primeiro entrevistado, tá? Lá, quinta-feira passada, quando a Loba estreou. O primeiro que colocar, leva o presente da Estilo Cão. Tá, pessoal? Aí vamos ver quem é que vai colocar. Quem não souber, vai lá na página da Loba, lá tá lá, hein? Ou então vai lá e olha a live. Patrícia,
eu queria muito que tu falasse, se tu puder falar um pouquinho, em cima do quadro de depressão, que as causas que trazem, essa função da depressão, porque eu vejo assim, o jovem hoje em dia, porque a gente vê o adolescente, a gente vê, no geral, em todas as pessoas, mas eu olho muito o adolescente, porque eu tenho uma adolescente em casa. E eu vejo assim, a ideia de um adolescente é rua, é brincar, e eu acho que eles estão muito voltados para aquele isolamento do quarto, do celular, desse mundinho muito pequeno, eu acho, que parece que é uma imensidão a internet, mas é muito só. Eu acho ela muito só. No caso, a depressão. Essa função do celular, do não falar, né? Eu não vou falar, eu vou pegar o celular e vou lá ver uma série, enfim, cada um tem um jeito de um joguinho. Eu queria que tu me falasse um pouquinho para o pessoal entender essa função da depressão na adolescência, né? Como ela se manifesta, porque o adolescente tem uma fase que fica muito isolado, que ele quer os amigos, ele quer não sei o quê, mas tem aquela coisa que ele mostra, né? Seja no jeito de agir, na escola, no rendimento escolar, que tu pode pegar e dizer assim, não, meu filho precisa de uma avaliação. Isso não é manha, isso é um quadro que precisa ser avaliado. Bom, a depressão na adolescência, ela vem muitas vezes de forma diferente, né? Como eu havia dito, né? Ela vem de forma como... Sempre vocês lembrem isso que eu estou dizendo o seguinte, é mudança de comportamento, tá? Sempre vai mudar o comportamento. Sempre vai ter uma mudança de comportamento, né? O adolescente, ele pode começar a se tornar infinitamente mais rebelde. Nossa, ele não era assim, sempre foi um menino ou uma menina de boa, tranquila, ou sempre tirou notas boas. As notas escolares, elas mudam, tá? A questão de ele era quieto e agora está insuportável, porque é os termos que usam, né? Então, sim. Então assim, o que é insuportável? Ele está provocante, ele está, sabe? Porque na adolescência a depressão ela vem muitas vezes como irritabilidade intensa, que é como vem nas crianças também. As crianças em depressão, elas não ficam assim decaídas, elas ficam agitadas, é uma agitação psicomotora, é uma hiperatividade, mas é uma irritabilidade, ele muda o humor. E aí o que era mais quieto pode vir a se tornar uma pessoa com uma agitação maior, com uma irritabilidade maior, e aquele que era um menino sociável, uma menina sociável, que conversava, que fazia, que tinha amigos, começa a se isolar. Não existe um padrão único. Por isso que eu reforço. São sinais de mudança de comportamento, tá? A insônia, né? Que eles dizem que, não, porque eu fico, e quando eu vejo são 2, e quando vejo são 3, e quando vejo são 4, e quando vejo amanheceu, tá? Então, assim, pais, ajudem nesse processo. A regulação do sono é importantíssimo para não haver uma instalação de um quadro de depressão mais grave, tá? Porque precisa ter o relógio biológico, eles precisam ter hora para estudar, eles precisam ter hora, eles precisam ter uma organização de vida, sabe? Eles precisam ser notados, eles precisam, né? Só um caso em especial que não tem como identificar porque faz tempo, e eu atendo tanta gente, né, que, enfim, uma menina de 17 anos, tá, chegou para mim há um tempo atrás, que havia tomado uns medicamentos, tá, risco de suicídio. Aí me procuraram naquele desespero, né, para atender, enfim, né, e aí eu perguntei a ela, digo assim, quem é que sabe do teu sofrimento? O sofrimento vinha desde 2018. Nossa. Tá? Desde 2018, nós estamos em 2021. E aí eu perguntei, mas quem sabe desse teu sofrimento? Minha amiga tal e meu amigo tal. Né? E teus pais? Meus pais não. Mas por que tu não contou para eles que tu tá mal, que tu tá triste, que tu tá sofrendo? E aí o que ela me disse me impactou muitíssimo, porque ela disse o seguinte, eu não contei para os meus pais porque a mãe de um amigo meu
disse que depressão é não ter o que fazer. E eu fiquei com medo de que meus pais pensassem o mesmo de mim. Ou seja, o que isso significa? O preconceito, a ignorância faz com que quase tenha cometido um suicídio. Que um adolescente, uma cometa pessoa. Suicídio, exatamente. Uma pessoa. Esta menina era uma menina super desenvolvida, não, ela já tinha sintomas de timidez, ela já tinha algumas coisas que foi se agravando na pandemia, tá bem? Mas assim, ó, eu fiquei revoltada de ter escutado isso. Infelizmente, porque aí, exato. E aí ele ficou com muito medo que os pais acreditassem que tipo assim, que ele era que ela era um vagabundo, assim, que não, no sentido de não fazer as coisas, de não fazer nada, de preguiçosa ou de. E por isso estaria depressiva. Exatamente. Então, exato. Há uma inversão. É falta de ter o que fazer, falta de Deus, muito se ouve isso. Sim. Tu tem que sair. Sim. Ai, gente, quando tu tem que sair, eu não posso deixar passar esta questão assim, ó, que eu sempre dou o exemplo do seguinte, tá? Quando as pessoas dizem assim, mas por que tu não precisa ter depressão? A tua vida está tão boa, as coisas estão tão bem, a vida está tão bonita, o dia está lindo, tá? E não aí, é assim que funciona. Exatamente, mas aí tem uma charge que diz o seguinte: você não precisa ter depressão, o dia está muito belo, muito lindo. Agora, tu não diz para alguém, então, por exemplo, tu não precisa ter asma. Ah, sim, eu já vi essa charge. O mundo está cheio de ar, né? Ou seja, tu não precisa ter problemas cardíacos. Tu tem casa, tu tem comida, tu tem família, tu tem um bom emprego, tu tem tudo. E quando dizem tu tem tudo, gente, é o tudo material. Né? Isso incomoda. Exatamente. Então, assim, mas ninguém chega e diz, como que tu tem diabetes? Se tu tem casa, tu tem comida, tu tem o dia tá lindo. Se comparassem as doenças, visto que é uma doença também, não fariam essas... Exatamente. Vas tomar esse remédio até quando? Sim, muito eu ouvi e ainda ouço. É que hoje eu já digo, até quando tiver que tomar. Exato. Eu tipo assim, nem sei. Exato. Né? Eu já nem dou papo, Exato. porque se ouve E é importante também, assim, falar que, gente, quanto menos saúde mental tu tiver, menos tu acha que tu precisa de ajuda, tá? Por quê? Porque a pessoa precisa ter saúde mental, pelo menos um pouquinho, o suficiente, tá? Para chegar e dizer assim, epa, deu ruim, deu curto aqui no sistema, eu preciso de ajuda. Isso é saúde mental. Então, a tua partezinha que está intacta ali de saúde mental, chegou e disse assim, Patrícia, vamos lá, vamos pedir ajuda? Tu não está legal. Isso é saúde mental. Agora, a pessoa que tem certeza absoluta que ela não precisa de psicólogo e psiquiatra e os outros percebem a necessidade, cuidado, porque ela não está bem. Ela não está bem. E tem pessoas que realmente não precisam, mas estamos falando aqui de pessoas que apresentem alguma disfuncionalidade, então, isso é importante. A gente sempre tem que levar em conta a intensidade, a frequência e o sofrimento clínico que a pessoa está tendo para ver o que pode ser feito, como é que, né? Conversar é importante. Exato, sempre. Patrícia, não é exatamente o termo suicídio, mas entra nessa função. Falando da comparação das doenças, como nós estamos falando, que as pessoas não veem o lado psiquiátrico, né, tratar síndromes e coisas que o corpo, a cabeça da gente acaba, ou por genética, ou por distúrbio químico do corpo, aquela coisa, o nosso organismo não está funcionando daquela forma que precisa, né, ou por traumas que a gente vive, né, nessas situações. Tu me diria o quê, no caso? Se nós, pessoas comuns, me separei, alguns lidam bem, outros não, mas se eles fizessem um acompanhamento, por exemplo, com um psicólogo, que vai ser um acompanhamento temporário, tipo assim, saber lidar, né, aquela coisa toda, ele vai evitar talvez um acarretamento de sentimentos lá adiante, porque, de repente, aquela coisa, com 30 anos, tu te separa, tem
Aí tu guarda aquilo, luto. aí tem, de repente tu perde um com 35, aí tem outra coisa. E aí lá na frente transborda e chega na. Porque são a função do chegar no suicídio. Porque o suicídio, eu vejo dessa forma, que é quando é o fim. E aí eu vou fazer uma comparação que muita gente vai me dizer assim, ai, que horror. Não. É que nem eu digo no sexo. O orgasmo é o final. O sexo começa lá de manhã com um beijo na boca. Exato. Para a mulher, sim. Né? Então, o suicídio é o final. É aquela coisa, quando tu já não aguentou mais, eu não sei se a minha colocação estaria certa a minha colocação. Se a pessoa lá atrás tivesse um problema sério na vida, fizesse um acompanhamento com um psicólogo, porque aí até o psicólogo vai ver se aquela pessoa precisa. De repente, ela tem algum toque, ela tem alguma outra coisa... Sim. De um psiquiatra, uma medicação, evitaria um transtorno futuro? Sim, sim. O trabalho, só que ainda, devido ao preconceito, as pessoas não procuram esse acompanhamento, não procuram um psicólogo como forma de resolução, né? Porque diz assim, para que eu vou ir lá ficar falando da minha vida, sim, né? Então, isso faz parte de um desconhecimento do trabalho do psicólogo. Não é ficar falando da tua vida, é ficar falando da tua vida para ter avaliações que vão te dar e oferecer um caminho. É como o seguinte, tu chega para mim, tá? Eu vou te escutar, vou processar e vou devolver para ti de forma que tu consigas encontrar a tua saída, que tu consigas encontrar soluções, né? Então, sim, se as pessoas conseguissem parar e viver cada luto que elas têm, né? E isso é importante dizer, claro, deixar bem claro o seguinte, pessoas mais suscetíveis a cometer suicídio são também por separações, realmente, separações, né, de conjugais, doenças incapacitantes, diagnósticos muito difíceis, né, de não conseguir lidar com essa nova realidade, né? Então, diagnósticos de doenças neurológicas, de doenças terminais, HIV, doenças crônicas são muito comuns também. Por exemplo, acidentes com amputações, tá? Então, isso principalmente em homens, tá? E eu enfatizo a questão do homem porque o risco de suicídio nos homens é maior por causa dessa cobrança deles não poderem falhar, eles né? têm que... Então, a questão de... Eles têm muita... A mulher, ela tem muito mais resiliência, né? Então, o homem tem muito mais dificuldade de lidar com uma amputação, por exemplo, né? Que eles não conseguem... A questão de quanto mais idoso, a questão da perda do cônjuge, os processos cirúrgicos, geralmente os de próstata, que os tornam... né, mais impotentes, enfim, eles têm muita dificuldades em lidar com isso. Diagnósticos de tumor, de câncer, né? Então, a mulher, ela está sempre muito mais aberta a pedir ajuda. Assim, ela pede ajuda, ela toma medicamento, ela toma isso e toma. Ela quer morrer, ela quer ajuda. Ela quer ajuda. O suicídio, assim, o que te leva é uma dor tão insuportável no qual realmente tu quer aliviar aquela dor. Seria do custo que for. Tu quer sair daquele quadro, daquela dor que só ele sabe qual é. Né? Sim. A Jones Mai Alves pergunta assim, pergunta para ela, se o bipolar pode desenvolver esquizofrenia. O bipolar, ele pode ter, na fase mania, ele pode ter sintomas psicóticos, tá? A esquizofrenia e o bipolar pode, mas não é comum, tá? Pode ser um transtorno bipolar de humor com sintomas psicóticos. Tá? Porque aí tem os especificadores, tá bem? Então, mas assim, ó, porque a esquizofrenia e o transtorno bipolar de humor, eles são muito mais neurobioquímicos, muito mais genéticos, hereditários do que os outros, tá? Eles não dependem tanto do ambiente. O bipolar vai ser bipolar. Ele já vem já na genética. Né? Exato. Os transtornos de personalidade, eles são desenvolvidos principalmente pelo ambiente.
principalmente negligência, maus tratos, abusos físicos, a violência sexual, independente se for física ou mental. Psicológica, negligência, porque é uma violência, é uma coisa que as pessoas precisam. Lá em casa eu brigo muito com as minhas filhas. Filho não vem com manual, né? Então a gente aprende ao longo dos anos. Então hoje eu brigo com elas. O que elas dizem para a criança, né? Não chama dessa forma, não, porque grava, né? Então é aquela coisa, o ambiente que tu vai criando para aquela criança vai ao longo da vida. Porque as crianças vão ser aquilo que nós acreditamos que elas vão ser. Ou seja, se tu passa a dizer, que guri bobo, que guri mongo, esse guri não sei o quê, porque esse guri é uma mariquinha, ou porque essa menina, poxa, não faz nada, é uma preguiçosa, porque não sei o quê, porque papapá. Então, assim, essa desqualificação sistemática vai destruir uma possível autoestima, né? Então, o que tu vai ser? Tu vai te sentir incapaz, né? Tu vai achar que realmente tu realmente não é capaz de nada. Porque se a tua mãe e o teu pai acham que tu é isso, quem é que vai confiar em ti? Muito menos tu, né? Quem nos torna gente são os nossos cuidadores, né? Quem nos forma a personalidade junto com a genética hereditária é muito o ambiente. É muito o ambiente. Então, por isso, assim, os pais têm muita responsabilidade em questão de como vão educar. Não é deixar crescer com feijão e arroz, né? É educar seus filhos. Educar dá trabalho. E dá trabalho. Dá trabalho porque tu tirar um filho do celular dá um baita trabalho, né? Tu fazer com que ele durma meia-noite, comprar briga com adolescentes. Não, tu vai ficar sem o celular, tu vai dormir de qualquer... Não, vou dormir, papapá. Então, tá, deixa, estou cansada mesmo, né? Então, são coisas que as pessoas vão adiando a resolução, onde elas não imaginam no que vem dar lá na frente vai ter um problemão. Exatamente. E o seguinte, filhos muito quietinhos são mais risco do que os... Do que aquele que... do que o fala, extravasa aí. Bom, Patrícia, eu não sei se tu quer fazer mais alguma colocação em cima do tema, em cima de alguma coisa que tu acha que é importante frisar. Tá. Só para finalizar, eu gostaria de frisar o seguinte, que vocês consigam entender que quando a pessoa está muito deprimida, tá? Frases positivas de se ame, se adore, se aceite, olha que a vida é boa, tu tem tudo, tu tem uma família que gosta de ti, teus filhos são lindos, maravilhosos, eles estão do teu lado, tu tem um marido ótimo, tu tem uma esposa maravilhosa. Gente, isso faz com que o depressivo chegue à conclusão do seguinte, mas eu não presto para nada mesmo, porque eu não consigo enxergar isso. Né? Então, tu gera muito mais culpa nessa pessoa, porque essa pessoa não está assim porque ela quer estar assim. Né? Então, no momento em que tu mostra que a vida é tão bela, né? Que, meu Deus, que tudo, não sei o quê, e ainda quando pega e diz assim, tu tem que ter fé em Deus. Né? Aí é desesperador, porque a pessoa está num estado emocional que ela não consegue ter fé nem que vá viver, quanto mais em Deus. Né? E aqui não está se falando ao contrário. É religião. A religiosidade é muito importante, é uma maneira da gente avaliar risco suicida. Tá? A religiosidade é importante, vínculos sociais é importante, tá? A religiosidade é importante, mas no momento de um quadro de depressão, não queiram doutrinar. Né? Eu me afastei. Então, tu tem que parar, repensar, porque essas pessoas que ficam querendo te botar para cima, vamos dar uma volta, vamos curtir. Sai, vai pra rua, vê gente. Gente, te maquia, fica bem bonita, sai pra noite, vai ficar. E tô aqui, né? Então, assim, tu só faz com que o quê? Ela vai para a rua, de repente, ela se maquia, e, de repente, ela não vai chamar a atenção de ninguém, não, porque aí, de repente, tu conhece uma pessoa... Gente, a pessoa deprimida não consegue ficar com ninguém. Porque não enxerga ninguém. Ela repele, ela não... Então, pelo amor de Deus, acolham, escutem e falem menos. Só escutem, acolhem e escutem. Né? Escutar faz parte da ajuda. Exato. De verdade, né? Porque tem só um comentário que eu fico impressionada, que quando boto no Facebook, estou aqui, se precisar conversar, tem uma mensagenzinha que de tanto em tanto aparece. Seria bom se fosse verdade. Se fosse real, né? Estou disponível, se precisar de mim, não se sinta sozinho. Agora, se tu for ver no real,
Aí a pessoa, hoje eu não tenho tempo, pois eu vou sair, pois o meu filho, pois... Exato. Ou então, Então, se você disser que realmente vai escutar, escuta. Senta e escuta. Sabe que é importante e pode salvar a vida de alguém. Tanto da tua família, quanto um amigo, um colega de trabalho. Enfim, isso é um assunto muito sério. E o Setembro Amarelo, para mim, dentro da minha vida, que eu acho importante, é o ano inteiro. É que nem eu chegar e dizer para vocês, façam o pré-câncer, como eu disse no outro programa. Todo mundo está lá preocupado com a unha, com o cabelo, todo mundo já fez o pré-câncer, já fez mamografia, né? Foi lá, tá tudo ok? Beleza, então. Os homens já fizeram um exame de próstata? É a mesma coisa, né? Então, pessoal, chegamos a um final de mais um Hora da Loba. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixe os comentários de vocês lá no Face da Loba. É importante até para ver como está a aceitação, como é que estamos indo, se a pauta vocês gostaram. Deem sugestão, como disseram aqui, né? Deem sugestão, a gente conversa com a doutora Patrícia, um dia que a pauta encaixe na agenda dela, que ela tenha disponibilidade de tempo. Essa hora eu tenho. Traremos ela de novo, né? Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer te ter aqui, foi esclarecedor e importante, né? Essa causa, e como tantas outras, né, é importante dentro da área da psiquiatria. Exato. Né? Te agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada, de verdade. Adorei estar aqui com vocês e sempre que quiserem, me chamam. Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que são de extrema importância para manter o programa da Loba no ar. JL Martins, Gás Nacional, Maria Bonita, Gordinha Bem Vestida na Maria Bonita, Flora Filhos de Ogum, venda de artigos religiosos para todas as religiões, Pai Ronaldo de Ogum, atendimento espiritual através dos búzios, Meitel Monitoramento, 24 horas, venda e instalação de sistema de segurança, e Sulcap, fábrica de engate, fabrica engates de veículos, além de trabalhar com venda, instalação e manutenção de escapamentos. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos os depoimentos que vocês botam lá. Beijo, abraço, sucesso. Muito obrigada mesmo, de coração, ao pessoal que participou da live. E até sábado. Sábado nós estamos de volta com Pietra Araújo. E o tema da... Eu ainda não... Eu vou chegar em casa e vou lançar no Face da Loba. Mas é Pietra Araújo que vai estar conosco sábado, às 10 horas da noite, na Hora da Loba. Então, beijo, muito obrigada ao Tainã, muito obrigada a Sharon pela ajuda, que sem o trabalho deles, gente, o programa da Loba não vai ao ar, tá? Boa noite, gente. Até sábado. Noite.